Agar é uma escrava egípcia e ela foi adquirida por Abraão como escrava para servir a Sara, esposa de Abraão. Os estudiosos acreditam que esta aquisição que Abraão fez de Agar como escrava tenha ocorrido numa das suas andanças pela terra do Egito, quando lá esteve habitando na terra do Egito. A Bíblia fala pouco sobre Agar, talvez 4 ou 5 vezes. Numa das vezes que a Bíblia fala de Agar, e a última citação é de Paulo aos Gálatas, quando Paulo faz um paralelo entre Agar e Ismael, e Sara e Isaque, fazendo-nos lembrar da busca, do esforço pela salvação baseada no esforço humano, representado em Agar e Ismael, porque Deus havia dito a Abraão que lhe daria um filho, e Abraão resolve tomar providências por conta própria, e aquilo se transforma num problema sem tamanho para a vida de Abraão e também para a sua descendência. E Sara e Isaque, que representam a salvação sem o esforço humano, pelo resultado da operação da fé. Mas a primeira citação que a Bíblia faz de Agar está no capítulo 16 de Gênesis, quando a Bíblia declara que Sarai, que era estéril, não podia dar à luz a filhos, mesmo tendo recebido de Deus a promessa de que ela ficaria grávida e daria à luz a um descendente para Abraão, através do qual a aliança de Deus com o patriarca se confirmaria. Sarai, entretanto, propõe a Abraão, dizendo: eu já sou avançada em idade e não posso te dar filhos. Toma para ti a minha serva Agar, deita-te com ela, para que ela dê à luz a filhos para ti, a fim de perpetuar a tua descendência. A tradição histórica revela que aquele era um costume normal. A arqueologia descobriu aquilo que eles chamam de as tábuas de Ur e as tábuas de Nuzi, e também o código de Hammurabi já previa que, se uma mulher fosse estéril, ela deveria procurar outra mulher para dar ao seu marido, a fim de que ele se deitasse com aquela mulher, a fim de gerar filhos, mantendo assim a sua descendência. Aquele não era um hábito incomum, ou não era um ato incomum. No caso de Abrão e Sarai, o erro está no fato de que o Senhor já havia prometido que lhes daria um filho. A ação de Abrão e de Sarai atropela o plano divino e atropela a soberania divina, revelou falta de confiança em Deus. E todas as vezes que nós manifestamos falta de confiança em Deus, nós tomamos decisões precipitadas, ridículas até, que nos trarão problemas. Abrão aceitou a sugestão de Sarai, deitou-se com Agar, Gênesis 16, a primeira citação. E nesta citação a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 4 de Gênesis, se o irmão estiver anotando pode rabiscar aí, que quando Agar percebeu que estava gestante, que estava grávida, ela desprezou a sua senhora, desprezou a Sarai. Desprezar ali é humilhar, bullying, chacotear, provocar,
causar desconforto. E é interessante que, se o irmão lê o texto, quando Sara vai conversar com Abraão, dizendo assim: olha, aquela tua serva está me desprezando, está me humilhando, Sarai culpa a Abraão. É só ler o texto. Ela diz que a culpa é de Abraão. Eu não consegui achar a razão para tal culpa que Sarai atribui a Abraão no texto. Pelo menos o texto não faz uma menção, não traz uma revelação de em que momento Abraão se torna culpado. Mas agora vem a conjectura do pregador. Um homem com 85 anos, que não tem filhos porque a sua esposa é estéril, de repente vê a escrava, a serva da sua esposa, gestante dele. Provavelmente ele deu a ela um status de privilégio, começou a tratá-la melhor do que ela era tratada anteriormente. H foi, vou chamar de promovida. Ela começou a ganhar mais espaço, mais mordomias, mais privilégios. Afinal de contas, eu sou um coroa de 86 anos, cuja serva está gestante e a minha mulher é estéril. Então toda a minha esperança de herança, perpetuidade está aqui. Possivelmente tenha sido isso. E a Bíblia diz que Sarai pediu a Abrão autorização para agir com H. E Abrão deu autorização: ela está na tua mão, faça com ela o que você quiser fazer. E a Bíblia diz que Sarai espancou a H. Sarai castigou H. E H, revoltada, resolveu fugir. Foi embora. Presta atenção nisso, olha a crise aqui. Há uma crise conjugal em pauta. Porque se a mulher que vai dar um filho a Abrão, ele com 86 anos sem ter filhos, e agora ela resolve fugir, o que ela está querendo? Desestabilizar Abrão. Porque é inevitável que Abrão vai entrar num estado de desestabilidade emocional. Um problema ficou em casa. H vai para o deserto. Quando ela chega lá no deserto, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a H e pergunta para ela assim: o que você está fazendo aqui, H? E H responde: eu fui espancada pela minha senhora e eu fugi dela. Olha, presta atenção, olha a orientação do anjo: volta e te submete à mão da tua senhora, porque o que está gerado em ti também tem uma promessa, por causa da aliança que Deus fez com Abraão. Presta atenção nisso. Por que o anjo manda Agar retornar? É mais ou menos assim: Agar, você tem a gravidez, mas a promessa não é contigo, a promessa é com Sara. Então você pode ter até o trunfo da gravidez, mas a promessa, a aliança, o pacto de Deus vai se confirmar através de Sarai. Então, você quer que alguma coisa aconteça na vida do seu filho? Volta para o teu lugar e fica lá até que as coisas se encaixem no seu lugar. H voltou. A segunda vez que H aparece na citação bíblica, a terceira vez, aliás, já está no capítulo 21, no texto que nós lemos. O código de Hammurabi, as placas ou as tábuas de Nuzi e as tábuas de Ur, diz que embora um homem cuja esposa fosse estéril tivesse o direito de tomar para si outra mulher para gerar filhos à sua descendência. Deixa eu explicar um negócio da tradição assim que eu concluir esse raciocínio, para você entender também uma lógica. Embora ele tivesse esse direito, se depois que a escrava, que a serva, que a outra mulher desse à luz, também a sua esposa ficasse grávida, ele não poderia desprezar o filho
daquela mulher que não era sua esposa. Ele tinha que assumir responsabilidade e paternidade de ambos, porque ambos eram seus. Embora o direito do filho da esposa fosse mais amplo. Eu estive em Israel, e é muito interessante isso na cultura do Islã, porque embora no Islã o muçulmano possa ter mais de uma mulher, na cultura deles, a primeira esposa sempre será a rainha. Aquelas que ele assumir como esposa depois, tem que se dirigirem sempre à esposa primeira e pedir a bênção, como se ela fosse mãe. Elas não podem tomar decisões na casa sem o comando daquela mulher que é a esposa primeira. Isso na cultura islâmica. Os filhos da segunda, da terceira ou da quarta esposa chamam a primeira de mãe, tem que respeitá-la como mãe. Não pode haver a prática da desonra naquele ambiente. Por que eu estou explicando isso? Abraão era beduíno. Significa dizer que Agar precisava pedir a bênção a Sara. E o filho de Agar precisava estar debaixo do comando e da autoridade de Sara, porque a esposa era Sara. Por isso que o anjo diz: volta e te coloca debaixo da mão da tua senhora, porque é um princípio que regulamenta esse código cultural de lei. Agora observe, no capítulo 21, Isaac nasceu. Diga comigo: Isaac nasceu. Fala só mais uma vez: Isaac nasceu. Por que nasceu? Porque Deus havia dito que haveria de nascer. E se Deus disse, vai acontecer. Se Deus disse, vai acontecer. Pode empenar o eixo, Ele cumpre o que diz. E isso aqui é uma resposta de Deus para alguém. Vou repetir: se Deus disse, vai acontecer. Quando Isaac nasce, Ismael já é um pré-adolescente. Calcula-se que Ismael já tenha aproximadamente 8 anos a 10 anos. E a Bíblia diz que quando Sara desmamou Isaac, Ismael zombou de Isaac. É um adolescente, vamos usar um termo do Angico, é um adolescente pirraçando uma criança. Quem tem filhos adolescentes e crianças sabe que adolescente gosta de pirraçar o menor. Sim ou não? É incrível. O maiorzinho pirraça o menor. Então Ismael foi lá e zombou de Isaac. Pirraçou Isaac. Esnobou. Talvez tenha dado um peteleco. Quem sabe pirraçou porque chamou de babão, ainda está mamando. O fato é que Sara viu. E quando Sara, uma matriarca de agora 80 e alguns anos, Abraão já está passando dos 100, Sara vê seu único filho sendo zombado pelo filho da serva, o ciúme subiu. O interessante é que o comportamento de Ismael com Isaac é o mesmo comportamento de Agar com Sara, no capítulo 16. O fato se repete. Agar zomba de Sara, Ismael zomba de Isaac. O fato se repete. O trauma passado voltou, o fogo do ciúme subiu. E quando Abraão chegou do campo, Sara chamou a Abraão e disse: quero falar com você. E diga-se de passagem, a gente não está falando de Sara agora, mas Sara é uma mulher de temperamento forte. Tem alguns relatos na Bíblia que revelam que Sara é uma mulher de personalidade enérgica.
Basta você ler Gênesis 18 para você analisar que Sara está dentro da tenda, temperatura de quase 70 graus, e Abraão prefere ficar lá fora do que estar na tenda com Sara, né? Alguma coisa lá não estava legal. Quando o anjo diz assim: Sara vai conceber e vai dar à luz a um filho que será teu herdeiro, Sara deu uma esnobada tão grande lá dentro da tenda, que cá fora se ouviu, e o anjo disse: Sara riu. Sara disse: não ri não. Mas o riso de Sara ali é de ironia, tipo assim: como é que vai dar luz a filha nessa idade? Como? Quer a explicação do texto? Vai para Romanos 4. Paulo diz que os membros de Abraão já estavam amortecidos, então não funcionava mais nada. Aí o anjo vem e diz assim: Sara vai ficar grávida. Lá dentro Sara fez assim: como? De que jeito? Então, você vê que Sara é uma mulher de personalidade forte. Então ela está chateada e diz a Abraão: preciso falar com você. O filho da escrava não vai herdar com o meu filho. Manda a escrava ir embora. A Bíblia diz que aquilo pareceu duro a Abraão. Por quê? Porque Ismael era seu filho. Agar era apenas a escrava, mas Ismael era o filho. E sem dúvida, Ismael havia trazido alegria para Abraão na sua velhice. Não dá para ignorar isto. E quando Abraão está ruminando esta fala angustiada, a Bíblia diz que o Senhor aparece a Abraão e diz assim: não tenha medo, atente para a voz da sua mulher, manda Agar ir embora com o filho, e por tua causa eu também farei dele uma grande nação.